vocês? Eu sou o professor Luiz Carlos, professor de música mais conhecido como professor Fumaça. Eu sou gestor e professor de música no Espaço Cultural Center Music, em catalão. Estou aqui para ministrar a nossa segunda aula de contrapartida da Lei Cultural Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, onde eu vou estar reforçando para vocês o que é a musicalização infantil e a importância, né? E quais as dificuldades que você, como professor de educação musical infantil, você vai ter, né? E qual é o nosso papel. Então, a musicalização infantil se resume que a música deve ser tratada como meio de comunicação e integração cultural e histórica, né? Onde você vai apresentar os sons do mundo para as crianças, né? E elas vão ser críticas, no futuro elas vão ser críticas tanto dentro e fora da sala, porque criança quando começa a ouvir música, ela começa também já a ficar crítica, se gosta ou se não gosta, ok? Outra coisa interessante que eu vou lembrar você também, não esqueça de preparar a sua aula, uma aula bem preparada. Prepare já as aulas do mês todo, né? Geralmente as aulas começam no final de janeiro, mês de janeiro você já faz essa preparação da sua aula. E não esqueça de alinhar com o seu coordenador, tá? É importante você alinhar as suas ideias com o seu coordenador, explicando o que você pretende fazer, os projetos durante o ano e também ajudar os seus colegas, né? Uma parceria, né? Professor de música com os professor regente em sala de aula. E não esquecer também dos combinados em sala de aula. É muito importante, quando você entrar na sala de aula, você ter os combinados com os alunos e cantar músicas de boa-vinda, né? Quando a criança for para casa também você desejar que ela tenha um bom retorno para casa, ok? Agora vamos continuar o nosso assunto, que é o som. O som e suas qualidades. O som, então, ele tem a sua produção e a sua propagação. Por isso nós chamamos de fontes sonoras, ok? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, né? Ó. Isso aqui é uma fonte sonora. Que instrumento é esse? As crianças, logicamente, hoje já estão bem antenadas, é o piano. Então a fonte sonora é o teclado. Por exemplo, qual que é a fonte sonora? O meu corpo, as minhas mãos. O que é isso? Palmas. Então são coisas, dicas para você estar melhorando a sua aula. Agora vamos ver as qualidades do som, né? Primeiro, o timbre, né? O timbre que é a nossa voz, né? É o que identifica as pessoas, né? O meu timbre não é igual ao teu. Pode até ter várias imitações, como vocês já viram aí. O pessoal imita as pessoas, esses grandes apresentadores, mas o seu timbre, ele é único, porque nós temos variações. Uns são mais altos, outros são mais baixos e muda também a caixa vocálica. Então é interessante que, como é que a gente reconhece o timbre, né? Então, um exemplo bom de você passar para as crianças é quando a gente recebe uma ligação. Quando a pessoa fala alô de lá, você já identifica. Se for familiar, você já acha que é o seu pai ou a sua mãe, né? Ou mesmo os filhos. Ok? Agora, o segundo item, intensidade. O que significa intensidade? Se o som é forte ou fraco, ok? Significa se o som é forte ou fraco, intenso, intensidade. Então, se eu coloco uma certa expressão mais forte, ó, é intensidade, forte, fraco. Então, isso é bom você identificar para as crianças, dando exemplo. Por exemplo, o cantar de um passarinho, né? Fraco. O barulho de um helicóptero, forte, né? O terceiro quesito é a altura, né? O que é a altura? A altura quer dizer se o som é grave, médio ou agudo. Como é que você vai explicar
para a criança dando esse exemplo. O pai, a mãe e o filho. Por exemplo, o homem, voz grave. A mulher, voz média. A criança, voz aguda, né? A criança já tem voz aguda. Então você pode dar esse exemplo. O outro quesito é altura, intensidade, duração. A duração é o tempo, né? Se o som é longo ou se o som é curto. Aí você pode dar exemplos, né? Eu vou explicar para vocês, vou dar algumas dicas para vocês, o que vocês podem estar ensinando do primeiro ao quinto ano. No primeiro e no segundo ano, vou dar uma dica importante para vocês. Vocês podem começar falando sobre o som e o silêncio. Interessante, né? Olha, eu fiz silêncio, ficou aquele clima tranquilo no ar. Então você vai falar para a criança: pare, ouça, silêncio, isto. Aí tem uma musiquinha boa que eu expliquei, foi uma coisa interessante, um exemplo que eu vou dar para vocês que aconteceu comigo. Eu perguntei para as crianças em sala, olha para vocês verem o tanto que as crianças no espaço são inteligentes. O que eu expliquei? Por que existe o som? A menina respondeu: por causa do silêncio. Olha, tá silêncio. Olha, já tem som no ar. Aí eu perguntei: por que da escuridão? A criança falou: uai, por causa da luz, porque se não tiver luz, não tem escuridão. Não é verdade? Então, quando a gente está no escuro, acende a luz, tudo fica claro, iluminado. Então, é um exemplo bacana. Ó, pare, ouça, escute. Aí que eu falei para vocês fazer aquele passeio musical pela escola, para você atiçar a curiosidade da criança, né? Você vai fazer aquele passeio pela escola, ou muitas vezes, geralmente quando está começando o ano letivo, as crianças saíram de férias. Então é interessante você pesquisar com elas o que elas fizeram, onde elas foram. Por exemplo, foi na praia. Qual o som que vocês escutaram na praia? É som bom ou ruim, né? Então o som da praia é aquele som tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá, aí você pode perguntar: aonde vocês foram? Ah, eu fui na fazenda. Quais os sons da natureza? Ah, eu fui, por exemplo, para a cidade turística, né? Quais os sons que você ouviu lá? Ah, não, meu pai trabalha na indústria. Quais os sons da indústria? Então, tudo isso está relacionado a fontes sonoras, ok? Isso você pode estar usando esse conteúdo no primeiro e no segundo ano. E também pode induzir vídeos de orquestra, porque muita gente, igual na nossa cidade, quase não tem apresentações de orquestra, mas você pode também estar apresentando fotos, vídeos de orquestra sinfônica, né? Indagando, né? Teatro. Em catalão tem teatro? Quantos teatros tem? Né? Eu mesmo conheço em catalão um teatro, que é chamado de teatro, que é o teatro do Colégio Nossa Senhora Mãe de Deus, o Teatro Maria da Glória Sampaio. E tem o anfiteatro da UFG, ok? Agora uma coisa, para a gente terminar esse tópico aí as quatro qualidades do som, que é timbre, altura, intensidade e duração. Então isso você pode estar falando no primeiro e segundo ano. Outra coisa importante é mostrar a figura da produção de som aqui da laringe, né? Você pode pegar esse osso aqui, ó, que ele vai especificar bem aonde é produzida a voz, né? Porque o ar sai do pulmão, passa pelas pregas vocais
e é onde tem a produção de som, né? Ou mesmo quando você bate numa caixa, também produz som, né? Então é isso que você pode estar ensinando no primeiro e segundo ano. Eu vou falar também para vocês um pouquinho agora dos instrumentos confeccionados na escola. Assim que eu terminar, eu vou explicar para vocês o que vocês poderão estar ensinando no terceiro, no quarto e quinto ano, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma caixa, uma caixa de sapato. Vou precisar de um CD e 2 lápis, né? Para você confeccionar com as crianças, você pode estar fazendo isso no primeiro e segundo ano, você confeccionar um violão. Então o que eu precisei? O CD, que é para fazer a circunferência aqui da boca, para ficar bem certinho. Você precisa de 6 borrachinhas, muita gente chama de liguinha, que é aquela de prender o dinheiro, e 2 lápis. Ó. E você pode enfeitar esse violão colocando aqui, ó. Isso aqui todo mundo tem em casa, né? Aquele papel alumínio, aquele tubo de papel alumínio, você pode estar colocando aqui, ó. Vai ficar bem bacana, onde a criança... Aí você pede, depois do violão pronto, você pede para a criança cantar, tá? Tocar o violão junto com você. Agora é interessante, vou guardar aqui o violão, tá? Olha, um tubo de papel alumínio, caixa de sapato, 6 borrachinhas, 2 lápis, você estará confeccionando um violão. Vou guardar aqui. E você pode, agora você tem que ver o que você levou de instrumento para a escola. Você tem que escolher o instrumento que você vai trabalhar com os alunos. Eu trabalho com o teclado, porque o teclado ele é completo, né? Então eu trabalho com teclado e violão, ok? Quando a gente vai para o pátio, geralmente eu levo o violão. Aqui no espaço cultural, é bem grande aqui, eu uso o violão com as crianças, nas aulas de violão, ok? Com esse tubo aqui também, uma coisa interessante que na aula passada eu falei que eu ia comentar com vocês, que professor de música, como dizia um amigo meu, professor de música, a gente tem que ter um baú de tranqueira, né? Então eu tenho um baúzinho aqui cheio de instrumentos, né? Que a gente tem que levar para a escola, aqui no espaço cultural. Então, com esse, se você tiver 2 tubos desse, que é aquele de papel alumínio, você pode cola os 2 com uma fita, você pode estar fazendo um instrumento indígena, que é o pau de chuva. Como é que é feito esse pau de chuva? Você vai precisar de pregos, você pode colocar pregos aqui, ó, né? Você vai fazer tipo um labirinto de pregos, né? 2 tubos. Ou se não, você pode pegar arame, você pode enrolar pequenos rolinhos de arame e ir colocando aqui dentro, ok? Até o final. Depois você coloca, pode ser arroz ou aquelas, você pode passar nessa loja de pesca, comprar 100 gramas de esferazinhas, aí você tampa essa ponta, tampa a outra, e quando você vira ele e faz esse movimento, ó, você vai ter o barulho da chuva, tá? Isso foi criado pelos índios, que chama pau de chuva, ok? Outra coisa interessante ainda do folclore, que eu comentei na aula passada, que eu falei em trazer para vocês, pessoal, isso primeiro e segundo ano, ok? É a lança que os índios usavam para matar a onça. Hoje a gente sabe que tem uma proteção rigorosíssima hoje com o meio ambiente. Então hoje eu acho que isso não acontece. Acho que só acontece em extrema necessidade de perigo, que se vier a acontecer. Então, eu fiquei de mostrar para vocês, olha se está dando para vocês verem. Essa é uma lança que os índios usavam, né? Ó.
Ela é bem pesada, né? Feita de buriti. Isso aqui lançado numa pessoa corre o risco, é perigoso. Então essa é uma lança que os índios usavam para caçar onça ou se defender, ok? Outra coisa interessante que vocês podem estar fazendo também no mês de agosto, com os meninos, isso aqui pode ser do 1º ao 5º ano, tá? É uma agregação de valores e um convívio social ali, de amizade entre os alunos. Eu escolhi, há 10 anos atrás, eu montei um terno de Congo, eu escolhi a congregação do vilão. Né? O vilão, vocês sabem que é aquele que usa esses bastões, né? E você não vai te custar nada, por quê? O bastão, você pode usar cabo de rodo. Então, eu pedi os alunos para levar vários cabos de rodo, que geralmente as vassouras estragam em casa, eles levam. Então, eu coloquei um na cor azul e outro na cor amarela, né? Aqui em cima, você coloca papel crepom de várias cores, fica bem colorido, verde, vermelho, amarelo, branco, azul, fica muito bonito. Se quiser uma coisa mais duradoura, você pode estar confeccionando com fitas coloridas, tá? Com a fita não tem, quando bater um bastão no outro, não tem o perigo de estragar, né? O papel, quando você bate, vai batendo com uma certa veracidade, os papéis vão se desfazendo. Então é outra coisa que você pode estar trabalhando no mês de agosto, dentro do folclore, as congadas de Catalão, ok? Que é o primeiro movimento folclórico, aqui, aliás, um dos maiores do Brasil, na cidade de Catalão, é as congadas. No outro momento, eu vou contar para vocês de onde vieram as congadas, as suas origens. Eu sei que essa aula vai ser muito curta para a gente falar de tanta coisa, né? Mas vocês podem me seguir aí nas redes sociais. Entenderam bem? Então você pode estar trabalhando o folclore, as canções. O segundo folclore é as festas de roças, né? Que a gente chama aqui na região, as fazendas aqui, tem Sucupira, Mata Preta, Custódia. Então, onde você pode falar também um pouquinho das festas sertanejas, né? As festas de roça, né? Onde o pessoal ainda guarda aquela tradição de ter a reza, depois a comida e depois a festa, né? E depois vem a folia de reis, que geralmente é comemorada no mês de janeiro, né? Santos Reis, logo após o Natal, ok? Deu para entender bem, né? Agora eu vou falar para vocês de mais um instrumento que vocês podem estar confeccionando. Pode pegar um pedaço de bambu, mais ou menos 40 centímetros. Você pode, se você não tiver em casa, no caso aqui eu tenho a serra, você faz mais ou menos 16 cortes. Você vai estar fazendo também um instrumento indígena, né? Feito de bambu, né? O reco-reco, ó. Ó. Ok? E esse aqui é um pedaço de bambu menor, um bambu mais fino. Isso aqui é outra dica de você estar trabalhando com as crianças. Como é que você vai trabalhar? Olha aqui atrás de mim, né? Aqui atrás de mim tem um gráfico, ó, compasso binário, ternário, quaternário e a pausa, tá? Eu uso a pausa, esse quadradinho com as crianças, porque as crianças ainda não sabem a leitura musical, tá? Elas não sabem teoria musical. Então, eu criei esse quadradinho aqui. Quando as crianças veem esse quadradinho, é silêncio. Por exemplo, ó, compasso binário, forte, fraco, F, forte, P, fraco, né? Então, em italiano, quando fala piano, 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 é suave, né? Então, nós temos aqui o compasso binário, que é 1, 2, fraco, forte, forte, fraco, ó, tá, tum, tá, tum, tá, tum. Como é que a criança vai fazer com esse instrumento? Ó, ó, no 1, 2 subindo, ó. Um forte e um fraco, ó. No número
2, compasso ternário. Como é que a criança vai fazer? Ó. Um forte, 2 fracos, ok? E no compasso quaternário, a mesma coisa. Como é que a criança vai fazer esse som usando esse compasso? É interessante você explicar para a criança que a cor vermelha é a batida forte, é a primeira. 2, 3 e 4 é a batida fraca. Então, como é que vai ficar? Ó. Ok? Então, o bambu menor, faz os cortes, mais ou menos 16 cortes, você vai ter um reco-reco. Agora, para movimentar a sala, você pode fazer a dança da passa-peneira, tá? Quando passa a peneira. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer uma roda, né? Isso aqui é cantiga de roda, né? E você pode estar passando a peneira cantando. Aonde que a peneira parar, o aluno tem que pagar uma prenda. Ele tem que fazer alguma coisa que os outros meninos desejar que ele faça, ok? Então você coloca, dá essa peneira para o primeiro aluno, né? Depois pula, dá para o quarto. Aí vai cantando a música da Passa Peneira Meu Bem. Quando você der o silêncio, nós estamos falando sobre o som, que é o som e o silêncio. Quando fizer silêncio, parou a música. Aonde a peneira parar, a criança vai ter que executar uma provinha para você. Ou dançar, ou cantar. Ok? Muito bom isso. Depois, você pode também confeccionar o triângulo. Olha, o triângulo. Você vai usar um pedaço de ferro de 40 centímetros de 5,16 e o 3,4, 1,4, ok? Para você, quando você chegar nessa parte que você for explicar, por exemplo, tem festa junina, tem uma musiquinha muito bacana que eu uso com os meninos, né? Vem chegando a bandinha, né? Então essa bandinha, veja bem, você pode estar usando aquele violão que nós confeccionamos, você pode estar usando o triângulo e depois o tambor que eu vou mostrar logo em seguida. Então, olha para você ver, ó. Esse é o triângulo. Você vai usar um pedacinho de ferro 1,4 e o triângulo, que é um ferro 5,16, tá? Pedaço de 40 centímetros, ó. Esse é muito usado na música nordestina. Quando eu tiro o polegar, ó, é para prender o som. Essa abertura aqui é para sair o som. Então, se eu tiro o dedo, ó, o som fica mais aberto. Se eu prendo o dedo, ó, o som fica fechado. Então, ó. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Como é que eu vou usar o triângulo aqui no compasso? Muito simples, ó. Ó, tchá, 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 ó. Ok? Cada batido do triângulo aqui é o batido forte, ok? Agora eu vou mostrar para vocês, só um segundinho, o tambor. Esse é o que eu mais uso com os meninos para fazer a marcação, né? Foi eu mesmo que confeccionei, é que eu falei para vocês, professor de musicalização é maravilhoso, né? A gente se vira nos 30, aprende muitas coisas. O que que eu usei? Você vai pegar uma barrica de cola vazia, isso aí, qualquer lugar que você passa nas construções, tem barrica de cola vazia. O que eu usei? Cortei a barrica de cola mais ou menos 25 centímetros para fazer o diâmetro da caixa, tá? Ela tem mais ou menos 28, 30 centímetros, né? A circunferência de 30 centímetros. Aqui eu usei uma corda comum, né? Que quase todo mundo tem em casa. E usei o napo, né? E você também vai precisar da baqueta, né? Esse aqui
é um dos acessórios, né, um instrumento mais importante que você pode estar passando nessa pista. É interessante, né? Eu vou falar também depois que você não precisa usar só o tambor. Tem outros materiais que produzem som grave que você pode estar usando. Por exemplo, compasso binário. Olha como é que fica. Forte, fraco, ó. Forte, fraco. Você explica para a criança. Olha, a cor vermelha, forte. A cor azul, 2, fraco. Então vai ficar, ó. Ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Depois, a valsa, né? Que geralmente é usada nas músicas clássicas, no balé. Então, é um compasso 3x4. Aqui é um compasso 2x4, 3x4, ó. Isso é para coordenar, fazer a coordenação motora da criança, ó. Ok? E depois o compasso quaternário, ó. Ok? Se você quiser transferir o bumbo com as crianças pro 1 e pro 3, é só você falar, ó, nós vamos bater forte no 1 e no 3, fraco no 2 e no 4, ó. Ok? Então você vai usar uma barriga de cola vazia, pode ser papel de parede, outro papel, eu tinha aqui de sobra, e o napo e a barriga, ok? Você pode estar usando também a caixinha de leite, tá? Para fazer percussão média. Você pode estar usando também a garrafa PET de 3 litros para produzir o grave. Você coloca 4 meninos com o grave, coloca 4 com o médio e coloca mais 4 com o agudo, tá? Você pode utilizar caixinha de colinos, de sabonete para estar fazendo os chocalhos, ok? Essa latinha de leite, boa, viu? Principalmente para as crianças pequenas, ali do infantil 4, infantil 5, você canta uma música aleatória e pede para elas tocarem, tá? Não precisa exigir, não. Deixa elas usarem a criatividade. Então, ó, serve como tamborim, ó. Pode estar usando como tamborim. Esse é mais um instrumento. Então, essas foram as dicas que eu dou para vocês a respeito da reciclagem de instrumentos, né? Vamos continuar. Agora eu vou falar um pouquinho o que vocês vão usar no terceiro ano, ok? No terceiro ano, você já pode entrar com a explicação da formação da bateria, né? A bateria de escola de samba, né? É umas dicas assim para você estar trabalhando o conjunto dos alunos e criando também uma confraternização ali, uma amizade entre os alunos, principalmente nos combinados, que é o respeito. Cada aluno respeitar o seu colega. Então, no terceiro ano, você pode estar explicando para os alunos a respeito da escola de samba, né? Como é formada uma escola de samba? Isso no primeiro semestre, né? Que é o carnaval, depois vem a Semana Santa, que é a Páscoa, depois vem Dia das Mães, depois vem a festa junina e tudo mais. Então, o que você pode explicar nesse início aí? Como é formada uma escola de samba? Uma escola de samba, geralmente, é formada pelo mínimo 400 ritmistas, né? 400 ritmistas. Aí, o que vem primeiro na formação? Vem primeiro o apito, que é o mestre de bateria. Né? Você pode criar um desenho, por exemplo, você pode criar o mestre de bateria, todo de chapéuzinho, com a camisa colorida, e fazer um quebra-cabeça, né? E lá embaixo para a criança encontrar o apito. Então, o mestre de bateria é a principal fonte de organização da bateria, é o mestre de bateria. É ele que dita o compasso, ok? Segundo mais importante da bateria é o hip lick.
O replique é ele que faz a chamada para a bateria começar. Então a bateria ela tem mais ou menos no Rio de Janeiro, São Paulo, 400 ritmistas. Agora, vamos ver a formação, né? Primeiro vem o chocalho, os pratos, o agogô, o pandeiro, depois vem o surdo, que eu comentei com vocês, o surdo de primeira e o surdo de resposta. Vocês podem observar nas escolas de samba do Rio de Janeiro que tem aqueles surdos compridos, que o pessoal aqui chama de maracanã. Então, ele desce e sobe. É a marcação. Marcação forte que eu passo. Ó. Tum, dum, tum, dum, tum, dum, tum, dum, né? E aqui entra o surdo de resposta, né? Que faz o contracanto da bateria. Então, isso é importante. Aí depois tem o surdinho, ok? Isso é uma dica importante para você poder estar trabalhando. Agora, uma dica que você não sabe. Quem é que foi o bisavô do carnaval? Quem é que foi o bisavô do carnaval? O bisavô do carnaval foi o Entrudo. Quando fazia as pequenas bandinhas de Portugal, chamava Entrudo. O bisavô do carnaval foi o Entrudo. Uma dica para você, ok? Agora vamos falar um pouquinho o que você pode estar ensinando no 4º ano. Tá? Nós já está quase terminando. E o que você pode estar ensinando no 4º ano? Você pode estar falando também sobre uma das mulheres mais importantes que teve no Brasil, que é a maestrina, a Maria Edviges Gonzaga, a famosa Chiquinha Gonzaga. Tá? Ela que introduziu o violão nos salões, que naquela época, uma coisa interessante, o violão era considerado instrumento de malandro. Então foi a Chiquinha. A Chiquinha era uma mulher fantástica, à frente do seu tempo, ela pensava longe. Então foi ela que agregou o violão nos salões, ok? A Chiquinha Gonzaga, ela nasceu em 1847. E outro compositor famoso também, que nasceu em 1904, foi o Braguinha, né? O João de Barra, o famoso João de Barra. Ele compôs vários sucessos. A Chiquinha Gonzaga compôs o primeiro sucesso, que foi o Abre Alas. Oh, abre alas que eu quero passar. Já o João de Barro, ele compôs o Balancê e compôs também Chiquita Bacana lá da Martinica, se veste com a casca da banana nanica. Então isso são dicas preciosas que você pode estar trabalhando com os alunos, ok? E dentro do 4º e 5º ano, outra coisa importante, você pode estar trabalhando no 4º e 5º ano, a MPB. O que é MPB? Música Popular Brasileira, né? Vou falar para vocês alguns influenciadores. Não vou falar lá do início, né? Da formação da MPB, não. Isso é outro assunto muito longo que nós vamos, em outro momento, eu vou estar conversando com vocês, ok? Tá? Eu vou falar só da década de 60. Os influenciadores da música de hoje. Jovem Guarda. Quem eram os influenciadores da Jovem Guarda? Roberto Carlos, Vanderleia, Erasmo, o Golden Boys, que é uma banda fantástica, um vocal perfeito. Golden Boys e os Incríveis, né? Os Incríveis foi que pegou aquela música italiana e fez a versão em português. Era um garoto que como eu... Vou tocar um pouquinho aqui. Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones. Então esse foi um dos grandes influenciadores. Agora tem os influenciadores americanos, né? Esse cara, quando ele tocava o piano dele, ele botava fogo no baile. Foi um dos grandes influenciadores, que ele chamava Jerry Lee Lewis. Vocês podem pesquisar na internet aí, Jerry Lee Lewis. Ele tocava piano, terminava o show, ele quebrava o piano todo, né? E outro, que praticamente foi um dos grandes responsáveis pelas grandes orquestras, foi o
Glenn Miller. Estava esquecendo aqui. Dois que eu gosto muito de tocar músicas dele. É o Glenn Miller e Frank Sinatra e Ray Conniff. Tá? Ray Conniff, quem é dos avós de vocês, pais de vocês, que não dançaram música do Ray Conniff? Bésame, bésame mucho, parararara, para. Então foi as grandes orquestras. Então um grande influenciador das grandes orquestras foi Glenn Miller, tá? Outro que influenciou demais as gerações, os Beatles, Elvis, né? E muitos outros que você pode, aí no seu currículo, você pode estar agregando nas suas aulas outros influenciadores, tá? E essas dicas que eu estou te dando é para alunos do 4º e 5º anos, tá? Os meninos são mais crescidinhos e vão adorar conhecer aí a história da música popular brasileira, ok? Agora, uma coisa que eu quero, terminando de falar para vocês, da inclusão, né? A inclusão dos alunos especiais nas aulas. Então, geralmente na sala, eu dou aula aqui para alunos especiais, né, que é autista, com síndrome de Down. Eles são maravilhosos e inteligentes, só que eles têm o tempo deles, ok? Aqui no meu espaço, o aluno autista ele não gosta muito do contato físico, não gosta de som alto. É uma dica para você, tá? Quando você estiver em sala de aula, tiver algum aluno autista, procure tocar mais suave. Aqui eu tive muita sorte. O aluno ele chega perto de mim, ele quer tocar no teclado, eu deixo ele tocar, se ficar à vontade, estimular a curiosidade dele. Então, já estou te dando essa dica aí. Não toque música alta, porque geralmente eles detestam, tá? Síndrome de Down também muito tranquilo e inteligente. Então, uma coisa que você deve administrar dentro da sala de aula, a igualdade, o respeito. E principalmente você que quer entrar nessa área de professor de musicalização infantil. Tem que ter muito amor, porque a gente recebe muitas coisas boas. Eu tenho histórias maravilhosas, experiências que aconteceu comigo que vale a pena ser professor de música. Ok? Então, faça isso, a inclusão em sala de aula. Trata todos iguais porque todos são iguais, só porque eles têm o tempo deles, ok? Eles têm o tempo deles, ok? Agora, respeite, outra coisa interessante, respeite o credo e a religião também de cada um. Procure tocar músicas ecumênicas, tá? Eu toquei uma música bonita na sala de aula. Eu lembro que é uma música que não denegria ninguém, não tinha nada de imoral na letra. Aí a criança falou para mim, olha, esse tipo de música, o meu pai e minha mãe não deixam eu cantar. Era uma música popular, bonita, não tinha nada de funk. Aí eu peguei e fui questionar ele, falei, qual música que você gosta? Ele falou assim, eu gosto da música, você conhece, tio, a música do Fernandinho? Galileu? Eu falei, conheço. Galileu, Jesus, Jesus. Aí eu toquei a música para ele, 4 meninos cantaram. Então você tem que procurar essa integração, ok? Você tem que procurar essa integração. Tocar músicas ecumênicas que agrada a A, a B e a C, ok? Faça uma pesquisa em sala de aula, respeite a religião de cada um, a opção de cada um, ok? E não esqueça, os combinados. Combina com os alunos. Isso pode, isso não pode. Aí você vai ser um grande professor de música. Terminando, eu gostaria de agradecer vocês nesse nosso segundo encontro, nessa segunda aula de contrapartida da Lei Cultural Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, que estão prestigiando todos os espaços culturais de Catalão. O meu agradecimento. E vocês me seguem nas redes sociais, ok?
ok? Me segue lá nas redes sociais. Eu sou uma pessoa muito aberta. Se tiver dificuldade, conversa com a gente aí. O meu e-mail é escolacentermusic@hotmail.com, tá? Eu completei agora aí 35 anos que eu ministro aulas, então é um prazer estar aqui falando com vocês. Espero que as minhas experiências tenham ajudado vocês, né? Pena que é um curso muito longo, né? Se você quiser continuar o seu curso, entre em contato com a gente que vai ser um prazer dividir a minha experiência com vocês, tá? Paz e bem. Muito obrigado.